Olá, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite. Eu estava vendo até aqui sua página, mostrando para eles aqui a palestra lá que eu conheci você lá, que foi a palestra lá do Zero, não sei como é que se pronuncia, É assim mesmo. Zero, né? E eu vi, ele está sendo usado nesse jogo aqui, que é o Lyceum, é isso? É. Muito legal. Já. Mas é que eu não terminei de ver a sua palestra. Você conheceu o Ziegler, lá de Elixir? Comentaram, né, após o término da minha apresentação, fizeram uma pergunta sobre isso, sobre a gente tem pretensão de integrar alguma coisa parecida do Ziegler no nosso negócio. E a resposta, e aí depois eu fui averiguar o que era isso, né, para saber o que é. A gente não vai integrar no nosso negócio, mas a gente com certeza vai usar, né, porque vai ter uma parte do processo que a gente vai ter que replicar a lógica que acontece no cliente dentro do servidor, né, para ele poder fazer orquestrar as diferentes informações que estão vindo. E aí eu pensei, pô, por que então eu não implemento isso apenas uma vez, apenas em Zig, e eu só uso o Ziegler lá do outro lado para usar as mesmas funções que eu já implementei uma vez? Eu não quero ter que implementar isso de novo. Então é bem possível que a gente vai chegar a usar isso daí. E eu conheci depois, dado essa pergunta da audiência na hora. Ah, legal. Então, você quer que eu te apresente ou dentro da sua apresentação já tem uma Eu vou autoapresentação? ter uma auto-apresentação. Então, pode compartilhar a tela e a palavra é sua. Ok? Então vamos lá. Tá chegando aí? Sim. Boa. Bom, boa noite. Né? Meu nome é Eduardo, eu vim a convite do Adolfo falar de uma das linguagens que eu já. Bom, nesse caso aqui eu até trabalhei com ela, né? Ainda trabalho, quer dizer, que é Clojure. E a gente vai ter. E a minha ideia aqui é que eu vou ser o seu narrador, tá? Eu vou tentar te contar uma história. E aí a gente vai chegar até o final, vai ter um começo, meio e fim. E eu espero que vocês gostem. E eu vou ter uma demo no final para demonstrar um exemplo minimamente mais complexo do que eu vou falar aqui. Então vamos lá, o nome da minha apresentação é Beyond Java's Land. Por quê? Porque o Clojure ele está dentro da máquina virtual da JVM, que é o que eu vou falar posteriormente. E eu acho muito importante as pessoas terem uma certa noção de que existem coisas além do Java, certo? Então a gente tem Kotlin, a gente tem Scala, a gente tem Clojure. E por que é importante? Porque dessa forma você consegue entender que existem diferentes maneiras de você fazer a mesma coisa e algumas dessas maneiras são melhores que outras. Tá? Então vamos começar falando de mim. Então eu me formei em engenharia de computação em 2022 pelo UNB. Estou no programa de pós-graduação desde o ano passado em mestrado e eu vou me formar em fevereiro desse ano. Desse ano não, do ano que vem, né? Era para ser dezembro desse ano, mas tiveram algumas complicações. E foi aqui que eu conheci, né, a família de linguagens em que Clojure participa. Foi durante uma matéria da graduação, certo? Com o meu atual supervisor de mestrado, meu orientador. Ele fez uma matéria de programação funcional na época, em Haskell, né, por isso que Haskell é a primeira linguagem que está ali. E eu era bem cético na época, né? Ele gosta de falar isso todas as vezes que ele fala desse evento, né? De que no início o Eduardo não, era bem questionador e não vou dizer confrontativo, mas eu era cético sobre essa coisa e eu acabei mudando de ideia em seguida. E aqui tem uma lista das linguagens que eu já utilizei, algumas delas profissionalmente, outras não. Então, Haskell, Clojure e F# eu já usei profissionalmente, enquanto que Racket, Erlang e OCaml eu usei em projetos de hobby mesmo. O projeto que o Adolfo mencionou no início, né, faz parte dessa lista, em que uma parte do projeto é feita em Erlang mesmo. Atualmente eu trabalho com Clojure numa empresa chamada BuzzLabs, é uma empresa de consultoria, que também tem visão de criar produtos internos, escritos todos em Clojure.
E eu acho que é aqui que começa a nossa história. Tá? Por quê? Porque eu fui contratado para trabalhar na Buzz Labs tendo escrito 0 linhas de closure. Eu falei isso na minha entrevista na época, né, para o meu atual chefe. Falei, olha, eu nunca escrevi esse treco, não. Aí a pergunta que fica é como? E por quê? Como isso foi possível? E por que isso foi possível? Por que isso é razoável? Como é que você consegue justificar contratar alguém para trabalhar num cliente para dar consultoria, sendo que como é que ele é consultor se ele não sabe? Ele nunca escreveu. E a resposta é porque, por mais que eu não tenha escrito uma linha de closure, eu sabia me defender com isso daqui, sobre esse assunto. E aí, quando você entende a fundação de programação, você acaba. A linguagem em si é uma preocupação secundária. Se você sabe o que você está fazendo num nível abstrato da coisa, qual é a linguagem que vai implementar esse modelo mental? Isso é uma preocupação secundária, é um artefato, né, como qualquer outro. E é por isso que eu acho importante que a gente comece a falar do que isso aqui, do que é isso, o que é programação funcional. Eu separei aqui 3 tópicos que eu acho fundamentais para você ter uma boa noção do que está acontecendo, independentemente da linguagem que você esteja utilizando. Eu trabalhei na DataRisk, não sei quem falou, mas eu já trabalhei lá. E aí, antes da gente chegar nos detalhes fundamentais de Clojure, eu vou falar sobre os detalhes fundamentais da família que o Clojure pertence. E aí, eu não vou me estender muito nisso aqui, porque eu quero falar mais de Clojure, porque o Adolfo me informou que ele já passou tudo isso em sala de aula, então eu não vou me estender tanto assim. Mas comecemos. Então, primeiro falando de cálculo lambda, né, que foi criado pelo Alonzo Church. Esse é o modelo de computação formal, certo? É a parte mais matemática do processo que justifica por que fazer isso daqui dá certo. Por que a gente consegue computar coisas utilizando esse paradigma? Existem, enfim, papers e livros a respeito disso. O próprio Turing mostrou que uma máquina de Turing é capaz de computar a mesma coisa que o cálculo lambda. E mesmo que hoje em dia as linguagens não sejam formais, né, no sentido de que ela não passou por um coque da vida e etc., é aqui que a fundação veio, é aqui que a gente se inspirou, é aqui que a gente teve que botar a parte do computador em cima. Depois vem a parte de funções de alta ordem. Né? Existe um debate muito grande na comunidade de function programming de quais são os princípios fundamentais em termos de linguagem, né? Beleza, todas são baseadas no cálculo lambda, mas em termos de implementação, o que ela tem que ter para ela ser considerada funcional? Eu sou do time que defendo que tem que ter 2 coisas, que é suporte de primeira linha, né? Ao termo de funções como cidadãos de primeira classe, né, que é ou funções de alta ordem, que é você poder tratar funções no mesmo nível que você trata valores. Eles têm nomes, você passa para outras funções, só que elas também são funções. Calha-se que elas também são funções. Então, você poder fazer esse tipo de coisa que está na tela, né? Esse aqui eu já introduzindo um pouco da sintaxe do Clojure, que é muito parecida entre todos os Lisps, né, que eu também vou falar logo mais. Aqui a gente recebe uma função e a gente aplica essa função, a gente cria devolve uma outra, em que a gente pega um valor e a gente aplica a função que a gente recebeu anteriormente no escopo anterior 2 vezes. Então esse é importante para você ser considerada, né? E tem que ser suporte de primeira linha, ou seja, não tem que ter uma gambiarra, não tem que ter um vai e volta, isso aqui é out of the box, já tem que estar lá. Próxima coisa é imutabilidade. O que isso significa? Né? Isso significa que a sua linguagem vai dar um suporte primário, vai ser também fundação da linguagem, da ferramenta, que ela te dê acesso a estruturas de dados imutáveis. E por que isso é necessário? Porque caso você não tenha isso em primeiro lugar, você vai ter muita dificuldade de controlar os efeitos colaterais do que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você escreve um static, se você já programou em C, por exemplo, você sabe que aquilo pode te causar muita confusão. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que está acontecendo fora da função que está utilizando aquele valor. E isso pode causar. E isso
dificulta você poder fazer substituições. Então, essa função faz esse corpo aqui. Ah, mas eu não posso só substituir, copiar e colar. Por quê? Porque tem um efeito colateral acontecendo no meio do caminho. Então, aqui eu coloquei um exemplo também, né, na linguagem C versus o análogo da enclosure, em que você tem um vetor de 3 elementos, né, e você fala que o 0 vai ser igual a 42, e aí a pergunta é, o que vai printar no código em C? Vai printar 42. Agora, no código enclosure embaixo, se você fizer a mesma coisa, o que vai printar naquele first ali do V? Vai printar 1. E por quê? Porque enclosure, o resultado de uma função, da função assoc, ela te devolve um novo vetor, né, que eu não estou capturando com base num nome, né, num label. Então, o vetor V não foi alterado. Né, e isso vem de início, assim. Você tem que ter um mecanismo à parte na linguagem para você poder desfazer isso. Esse é o comportamento padrão, imutável. Se você quiser usar mutabilidade por algum motivo específico, seja por performance, seja porque o seu algoritmo depende ele foi pensado para ser feito usando mutabilidade, aí você tem que fazer algum passo além. E eu também vou explicar sobre isso logo mais. Então, dado isso, agora a gente vai falar das coisas que são específicas de Clojure. Então, agora a gente sabe, beleza, você pode ter 0 linhas de uma linguagem específica, mas você pode ser contratado para trabalhar em algum lugar, caso esse lugar use programação funcional. E aqui a gente vê a fundação. E agora eu vou explicar como que o Clojure se encaixa, né, nesses tópicos que eu mesmo abordei. Então vamos lá. Então, antes da gente entrar na parte da linguagem com a sintaxe, etc., eu acho importante dizer onde que o Clojure vive, o mundinho no qual ele vive, porque ele pertence à programação funcional, mas ele pertence a outros mundos também. Então vamos começar primeiro falando de Lisp. Né? Clojure faz parte de uma subfamília, digamos assim, né, que é uma família de linguagem de programação, em que Lisp significa processamento de lista, né, List Processing, em que originalmente, né, isso lá no passado, a gente utilizaria, a gente modelaria as linguagens com base em manipulação de listas, né, em que seria uma lista de símbolos ou tokens. E a comunidade de Lisp é bastante conhecida por ter preferências únicas e bem facilmente identificáveis. Se você quer um exemplo, fácil. Eles gostam bastante de um negócio chamado metaprogramming, que você pode implementar usando macros. Não necessariamente, mas você pode. E eles também gostam bastante de um negócio chamado tipagem dinâmica. É claro que existem Lisps que são exceções a essas duas regras, né? Ou uma, ou a outra, ou as duas. Mas eu diria que daria para resumir que a grande maioria dos Lisps gosta dessas duas características. E em termos da sintaxe, todos os Lisps têm um aspecto em comum, que é bem facilmente identificável também, que é o uso de um negócio chamado S-expressions. E aí normalmente você ri, né, vendo um meme sobre os parênteses. Apesar de que depois que você programa, eu diria que 1 ou 2 a 3 semanas, os parênteses desaparecem da sua vista. E aí é só um artefato de sintaxe. Tem até modos de alguns editores de texto que deixam os parênteses invisíveis. E aí uma próxima coisa importante de se destacar é que o Clojure pertence à máquina virtual do Java, né, a JVM. E isso traz algumas vantagens, e isso traz algumas desvantagens também. Isso tudo se resume ao quão útil para você é a JVM. E o quanto que você gosta da JVM. Então, o seu código em Clojure, ele vai ser compilado por bytecode da máquina virtual do Java. Isso significa que você pode usufruir de outras bibliotecas que existem nesse mesmo ecossistema. Essa é uma das vantagens de você usar uma máquina virtual. Né? Erlang faz a mesma coisa com Elixir, F# faz a mesma coisa com C#, e o Java faz isso com Kotlin, com Scala, com Clojure, em que você pode reutilizar artefatos que foram construídos em outros ecossistemas. E isso não dá para ignorar, né? Se você está fazendo um projeto e você precisa de uma funcionalidade específica que já foi implementada, não em Clojure, mas em Java, você vai levar isso em consideração na hora de escolher a sua tecnologia, certo? Faz muito sentido. Claro que eu, particularmente, não sou muito fã da JVM, porque a experiência de desenvolvimento nela eu acho um pouco truncada demais. Existem muitas coisas que não agregam quando você está tendo um problema e a máquina virtual não te ajuda nesse sentido, pelo menos não o suficiente. Mas eu não posso ignorar isso daqui, certo? Então você tem a parte da programação funcional
em que você pode usar trazendo o arcabouço do Java, trazendo tudo que as pessoas gastaram décadas e décadas fazendo. E aí, por fim, vou listar algumas, né, de bibliotecas comuns. Eu vou só listar que existem na hora de você utilizar Clojure. Então, quando o Clojure se popularizou, né, empresas grandes começaram... É compilado para bytecode, não é interpretado, Lucas. Quando empresas grandes começaram a utilizar o Clojure, como o Nubank, por exemplo, começou a surgir um incentivo muito grande para serem desenvolvidas bibliotecas específicas para casos de uso de Clojure. Então, aqui eu listei o Datomic, né, no canto superior direito. A gente tem o Python, que foi feita por um brasileiro, inclusive. A gente tem o Rum, que é basicamente para renderização HTML, só que usando a sintaxe do Clojure. E a gente tem o Pedestal, que é para fazer dependency injection, né, injeção de dependências. Mas existem várias outras. Se você está fazendo alguma coisa, event source em microserviços, existe o Kafka. Existe o Datomic possibilita que você interaja com vários bancos de dados, né? Não é uma coisa estritamente específica. Você tem coisas de networking também. E aí, no final, vai ter uma demo em que eu vou mostrar algumas das bibliotecas que eu utilizei nesse projeto de demonstração. Ok. Agora sim. Agora, apertem os cintos, que agora a gente vai falar de Clojure por um bom tempinho aqui. Eu vou mostrar como que você faz as coisas usuais de programação funcional em Clojure, né? Eu também perguntei para o professor Adolfo até o que ele queria exatamente dessa parte, e eu acho que eu cumpri. Então vamos lá. Então vamos começar falando de funções. Como é que você faz uma função anônima? Assim que você faz uma função anônima, ou seja, lambdas que não tem nome, né? São lambdas sem identidade. E nesse lambda específico, a gente está recebendo um vetor V e um valor X, e a gente está alterando, né, porque como eu falei, é imutável, então na verdade a gente está devolvendo um vetor novo. A gente está alterando a posição 0 do vetor V com um valor X. Tá? E aí, na mesma linha, né, a gente está aplicando dois argumentos para essa função. Então a gente está aplicando um vetor que tem dois elementos, 1 e 2, e a gente está aplicando passando o valor 0. Né? E como você pode ver, o resultado no meu REPL é um vetor novo, em que na primeira posição a gente tem o valor 0. E aí, algo que acho que vale se destacar, né, que Lisps eles têm comportamentos que eu diria que não são tão usuais no primeiro momento. A primeira pergunta que você poderia fazer para mim é, tá, mas o que acontece se eu passar um vetor vazio para essa função? Você poderia achar no primeiro momento, né, que esse caso vai dar uma exception, mas não vai dar. Por quê? Porque quando o vetor está vazio, o assoc ele funciona como um insert. Então ele está colocando na primeira posição, que não tem nada, o valor que você está passando. Então a função ainda funciona. Né? Sim, ele manda... Bom, eu vou falar disso logo mais, da pergunta que apareceu, mas existem 3 valores que funcionam como booleanos no Clojure, que é o T, o F e o nil. Mas eu já vou falar um pouco mais disso logo mais também. E aí, como é que você identifica esses casos, né? Esses casos anômalos, que você esperaria uma exception e aconteceu alguma coisa que você não esperava? Você tem que ir lá ler na documentação. E a documentação do Clojure tem vários exemplos, e eu diria que tem bons exemplos, boa parte das vezes, em que as pessoas pensaram nesses casos que as pessoas normalmente pensam, esses casos de corner case, né, edge cases, as pessoas documentaram e colocaram exemplos na documentação. Então, basta você olhar por ali. E aí, como é que a gente faz para dar nome a essa função? Essa é a sintaxe. Você faz um dfn, né? Bota o nome da função, e aí vem os argumentos novamente, e depois vem o corpo da função. E aí o REPL fala, tudo bem, e aí se eu chamar a função passando as mesmas coisas, vai dar a mesma coisa. Né? Agora, e se a gente quiser prover os argumentos dessa função em momentos separados? Né? Fazer o que comumente e popularmente é chamado de aplicação parcial.
Bom, nesse caso, a gente vai fazer desse jeito. Primeiro a gente define a nossa função novamente, né? Eu encurtei o nome dela aqui para caber no slide bonitinho, mas é a mesma função de antes, perceba. E aí, a gente usa uma função auxiliar, que é uma função de alta ordem, chamada partial, que permite que você pegue uma função com o primeiro argumento e o segundo argumento é o primeiro argumento que você vai meio que pré-preencher ali, certo? Eu chamei isso de func2 e o REPL falou, tudo bem. E aí eu só passei o segundo argumento que vai dar meus resultados de antes. Então é assim que você faz a aplicação parcial em Clojure. Não é a única maneira, mas é uma maneira extremamente usual e comum de você ver por aí. Só que aí vem uma segunda pergunta. Tá, e se eu quiser pegar várias funções e eu quiser combiná-las numa função maior? Fazer o que a gente chama de compor funções. Aí você faz de um outro jeito. A gente começa com a... a gente vai começar com o mesmo exemplo de antes, tá? Só que aí, o nome que você precisa se lembrar, caso você queira compor funções, é um negócio chamado threading macros. Que é a maneira mais comum em que o Clojure faz a composição, é o uso de macros. São macros que são específicas e se popularizaram tanto que ganharam um nome específico, threading macros. E essas macros, elas utilizam a ideia do posicionamento dos argumentos. Não, esse não seria o prog-n. No exemplo vai ficar bastante claro que esse aqui não é o prog-n. Na verdade, eu nem tenho um exemplo de prog-n, né, mas depois eu posso dar mais exemplos caso vocês façam mais perguntas. Mas as threading macros, elas utilizam a posição dos argumentos. Né? E aí vai ficar claro o que eu quero dizer com isso no nosso slide aqui. Mesma função de antes, fizemos uma função simples que devolve um vetor em que o primeiro elemento foi alterado. E vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Essa seta, tem um nome, se chama thread first. Essa macro permite que a gente componha funções passando os argumentos para a primeira posição de cada função. O que isso significa? Significa que a gente começa com o vetor 1 e 2, e a macro passa isso como primeiro argumento para a função func. Então vai ter um 1 e 2 ali e depois o 0. Então você pega 1 e 2, coloca na primeira posição imediatamente após a chamada da função. Aí a gente executa a função func com esses dois argumentos, e pega o resultado disso e passa para a primeira posição da próxima função. Então você vai pegar o resultado de func com os argumentos vetor 1 e 2 e 0, e pegar o resultado disso e colocar na primeira posição após do ASOC. Então vai ficar o resultado disso 1 e 1. E aí, o resultado disso é que a gente pega o vetor, altera a primeira posição para 0, então ficaria 0, 2, né? Só que aí a gente vai na segunda posição, que é a posição de índice 1, e altera o valor para 1. Certo? Então essa é a macro thread first. E ela tem uma irmã simétrica, que é o thread last, que faz o mesmo comportamento, só que ao invés de ser a primeira posição, é a última posição. Então perceba, você pega o valor 0, joga para a última posição na chamada do func. Então você vai fazer func 1, 2 e 0. Se fosse vetor 1, 2, e aí um monte de outras coisas, não importa, você vai lá para o final depois dessas outras coisas. E aí a função first, que quando você tem uma função que não recebe outros argumentos, você pode remover os parênteses. Você pode botar os parênteses também, se você quiser. Só que nesse caso aqui, a função eu decidi botar sem parênteses para demonstrar para vocês que você pode usar sem parênteses, caso seja uma função que só recebe um argumento. E aí, o resultado do func com 1, 2 e 0 vai para o argumento do first. Então, a gente está pegando o vetor 1 e 2, botando o valor 0 na primeira posição, num novo vetor, e pegando o primeiro elemento desse vetor. E aí, além de thread first e thread last, existem outras threading macros. Existe todo um ecossistema de threading macros que tem comportamentos específicos, só que a thread first e a thread last são as mais frequentes. E agora, beleza, a gente sabe criar funções anônimas e com nome, a gente sabe aplicar parcialmente, a gente sabe compor funções. Até agora é isso que eu coloquei no arsenal de vocês. Qual que naturalmente seria o próximo passo? Funções de alta ordem. Né? Funções de alta ordem. Obviamente, você pode criar uma função da sua de alta ordem, né? Como eu demonstrei lá no exemplo do twice. Só que eu vou mostrar para vocês as funções de alta ordem que normalmente você quer utilizar. Então, aqui eu vou definir uma constante dentro do meu REPL,
que eu vou chamar de meu vetor, teremos 3 elementos, e a gente vai usar isso aqui ao longo dos exemplos, tá? Então se lembre que o myVector é um vector com 1, 2, 3. E aí eu só estou mostrando na próxima execução do REPL que você pode ver qual é esse vetor, né? E aí eu chamo uma função chamada mapv com a função identidade, né? Então o que o map faz? Ele pega uma coleção e ele pega uma função e você vai aplicar essa função para cada elemento daquela coleção. No nosso caso, a gente está fazendo um map de vetores, então eu estou usando o mapv. Existe só map, mas ele tem detalhes diferentes, né? Que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas ele é um pouquinho diferente. E a gente está passando a função identidade, que faz nada, né? Pega um elemento e devolve o mesmo elemento. Então, como esperado, a gente tem um vetor 1, 2, 3. Agora a gente vai conhecer o filter. Então a gente vai começar fazendo uma função um pouco especial, que é uma função que eu chamei de concat-v, que pega um vetor e vai fazer um concat, digamos assim, do vetor que veio, v, com um vetor que já existe, que a gente definiu anteriormente, o myVector. E aí uma das maneiras de você fazer isso, né, novamente, existem várias maneiras, mas eu decidi usar o into aqui nesse caso. E aí, o que a gente vai fazer logo em seguida? A gente vai utilizar o filter v no nosso vetor base. O que o filter faz? Ele recebe uma função que, caso dê diferente de nil ou false, aí, é aí que entra essa diferença, né? Se a sua função der que você passa para o filter devolver nil, isso é tratado como se tivesse vindo false no closure. Então é uma coisa que você tem que se preocupar. Se a sua função está devolvendo apenas 2 valores ou 3 valores. E se tiver diferença de tratamento entre esses dois casos. Né? Agora vamos observar o nosso segundo exemplo, o nosso último exemplo ali. Você pega o filter, você faz a identidade, mas dessa vez você pegou o vetor e você concatenou com nil. Perceba que o vetor que veio na saída é o mesmo de sempre, 1, 2, 3. Então o que aconteceu? A gente concatenou, então ficou 1, 2, 3 nil, e o filtro passou com a função de identidade pegou o nil, devolveu, e o filtro falou, veio o nil, então você está fora. E aí ficou só 1, 2, 3. Então o resultado não tem nil. E aí, eu queria levantar que perguntaram mais cedo, de que existe essa característica, né, que eu acho um pouco inconveniente, particularmente, que existe o T, que é de true, o F de false e o nil. E aí algumas funções você tem que se preocupar se veio false ou se veio nil, e você tem que prestar atenção nesse tipo de detalhe. E agora, para fechar, né, a gente viu o filter, a gente viu o map, falta só o amigo fold, né? Que esse aqui no fold left, no closure, se chama reduce. Então vamos lá. Então o que o reduce recebe? A gente quer reduzir um vetor, o nosso vetor, né, 1, 2, 3. A gente quer combinar os elementos desse vetor usando a função soma, e a gente quer iniciar esse processo a partir do zero. Então, no nosso caso de 1, 2, 3, vai dar 6, né? E aí vem uma próxima característica do closure, que não é tão comum assim em outras linguagens, que você pode implementar funções com aridades diferentes. Dentro da máquina virtual do Erlang e do Elixir, isso é bem mais comum. Você pode ter uma função de mesmo nome do que uma outra, desde que a aridade delas sejam diferentes. E aqui no closure você não tem, né, a representação com a barra, né, a barra e a aridade, o número da aridade, mas você consegue implementar, ou seja, lá no Closure Core, na biblioteca base do Closure, vai ter 2 implementações de Reduce. Uma na qual você recebe 3 coisas e uma outra que recebe 2 coisas. Então, nessa versão, você só recebe uma função mais e você recebe o myVector. Aí você me pergunta, tá, mas ele vai fazer o que se não tem o zero? Ao invés de ele começar e somar o zero com o primeiro elemento, ele vai somar o primeiro elemento com o segundo elemento. Essa é a diferença, quando você usa essa versão. E, para destacar, os nossos amigos anteriores, o map e o filter, também possuem versões com qualidades diferentes que eu não mostrei. E aí, como é que você faz para descobrir isso? Tem que ler a documentação. Ou, se você estiver utilizando um editor de texto que tem um LSP, né, que tem um Language Server Protocol, em que você consegue ter acesso às strings de documentação das funções dentro da ferramenta. Mas se você está utilizando, sei lá, uma ideia da vida, você também vai ter.
Mas eu particularmente não utilizo, né? Vocês vão ver já qual editor de texto que eu uso. Mas beleza. E aí aqui eu tenho um exemplo um pouco mais esotérico, né? Tô gostando, ó. A galera usa Emacs. Tô gostando. Em que a gente está fazendo um fold e a gente está pegando os elementos do vetor e a gente está juntando eles num set, né, num conjunto. Galera, chutou certo, então. Parabéns. Então, o que a gente fez aqui? A gente converteu o nosso vetor num set. Qual que é a diferença, né, de um vetor para um set? No vetor, a ordem importa. Né? Existe uma questão de ordenação existente, enquanto que no set não. Ele é só um conjunto de elementos mesmo. E aí isso é uma ótima introdução para a gente começar a falar das estruturas de dados. Conj é uma função. Isso aqui é uma função que pega que está colocando os elementos dentro do conjunto. Tá? Eu acho que vale destacar também, que é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Mas essas funções específicas, tipo conj, elas variam a implementação de acordo com qual estrutura de dados da sua coleção. Porque lembra que eu comecei essa conversa falando de coleções. O que seriam coleções? Listas, vetores, sets, mapas. E aí, algumas funções têm comportamentos ligeiramente diferentes, a depender de qual coleção você está utilizando. Mas, novamente, vá para a documentação e ela vai te ajudar. Mas agora a gente vai falar um pouco das estruturas de dados. Tá? Então, assim como a gente espera de uma linguagem mais robusta, que ficou popular na indústria, etc., a gente tem listas e vetores. Né? Padrão, listas são listas encadeadas, e vetores são estruturas de dados sequenciais. A lista é mais eficiente você adicionar um elemento na cabeça da lista, enquanto que o vetor é mais eficiente você adicionar um elemento no final da estrutura. E sintaticamente eles são aparentes, né? Um utiliza a aspas simples ou a palavra list, né? Isso também é um outro quirk, uma outra observação de Clojure. Existem diferentes maneiras de você construir as estruturas. Só que por hoje você vai olhar para aspas simples e o parênteses é uma lista. E você vai olhar para o colchetes, é um vetor. E em seguida a gente tem o set, né? E aqui eu já estou demonstrando que é assim que você importa para o seu REPL um namespace no Clojure. E o que seria um namespace? Um namespace é um conjunto de definições em que tem um nome distinto dos outros namespaces, e dentro desse namespace você pode ter funções de nomes que iriam conflitar com funções que existem em outros namespaces. E você utiliza isso para você poder diferenciar, né? Então, se você, por exemplo, quer uma outra função intersection, só que é de vector e não de set, você vai utilizar o namespace para poder diferenciar essas duas funções. E aqui eu estou utilizando o 2.s, né, para poder renomear, porque às vezes os namespaces têm nomes muito longos e não tem necessidade, então você pode renomear dessa forma. E aí a gente está chamando uma função que tem dentro desse namespace, chamada intersection, que pega dois sets e me devolve a interseção dos dois. Agora a gente vai falar da estrutura de dados mais predominante do Clojure. É isso que a galera usa o tempo quase que todo. Mapas. A galera usa muitos mapas em Clojure. E já vai ficar claro por quê. Mas vamos começar do básico. Então, como é que você constrói um mapa? Você faz assim. Mapas são pares de chaves e valores. Então, essa aqui é a maneira mais simples de criar um mapa. As nossas chaves são chamadas keywords, né? Que em outros Lisp são chamadas de símbolos. E aqui a gente identifica por meio de 2 pontos. Né? Isso seria o análogo dos atoms na máquina virtual do Erlang e do Elixir. Né? Aqui a gente chama de keywords. E os nossos valores para cada uma dessas chaves são números. Beleza. Aí você quer alterar o valor relacionado à chave A. É assim que faz. Lembra que eu comentei que tem algumas funções em Clojure que tem comportamentos distintos a depender da sua coleção, né? O conj é uma delas, mas o assoc também é. Então, se você passa um mapa e você passa a chave e você passa o valor depois, o assoc está te dando um novo mapa, novamente, imutabilidade em primeiro lugar, e a gente alterou o valor da chave A. E agora a gente vai fazer uma busca no mapa. A gente pode
usar a função get para fazer isso. Tem outras maneiras de você fazer lookups, né? Você averiguar um mapa. E eu já vou mostrar outra maneira num próximo exemplo. E aí aqui a gente quer excluir uma chave. Né? A gente usa uma função que é parecida com a sock, que é chamada de sock, que também tem comportamento diferente dependendo da coleção. E a gente recebe um novo mapa que não tem a chave A. Então, esse é o básico de mapas. Agora vamos para uma coisa um pouco menos básica. Mapas, como a linguagem é dinamicamente tipada, como ela tem tipagem dinâmica, quem disse que nós somos obrigados a ter chaves e valores de mesmo tipo o tempo todo? Então aqui a gente tem um exemplo de um mapa que eu chamei de location, localização, em que a primeira chave é o country, e eu botei uma string como valor, e a segunda chave tem um valor, um outro mapa. Um outro mapa. Então, novamente, explorando a tipagem dinâmica da linguagem. Em que aqui, né, a gente tem, nesse novo mapa interno, a gente tem cidade e estado. Eu moro em Brasília, né? E sim, eu sei que o DF é um distrito, mas todo mundo interpreta que é um estado, né? Então, fazer o quê? E aí vem a parte legal. O Clojure, como foi pensado para você usar mapas o tempo todo, eles pensaram nesse caso de uso. De que você quer fazer um mapa que tem outros mapas dentro? Sem problemas. Então eles criaram várias funções auxiliares para serem mais convenientes acessos nested, acessos que você tem que ter uma certa profundidade que você tem que percorrer. Então aqui a gente tem a função getIn, que permite que você passe um vetor de chaves em que ele vai buscar o do lado final. Então você deu o location para ele falou, você quer ir lá no address, depois ir lá no city e pegar o valor de city. E aí existem o assoc-in também, que eu não demonstrei aqui, mas a ideia é a mesma. É possível pegar mais de uma chave? Ótima pergunta. O próximo slide vai responder isso já já. Então, se você tem um mapa que tem várias camadas, você consegue facilmente, bem convenientemente, entrar nessas camadas e ir e vir. E aí, esse é um dos principais motivos. Começa por aqui, o motivo que é tão popular. Mas eles foram além. Eles não só fizeram funções convenientes, eles fizeram sintaxes convenientes. Porque perceba, digamos que você tem uma função que receba um mapa. Você não quer ter que ficar fazendo um monte de gets, né? Isso seria extremamente inconveniente. Você tem um mapa com 50 chaves e você vai usar 30 delas. E aí você vai ter que fazer um monte de gets antes. Não. Então eles foram além e pensaram, bom, eu vou criar uma sintaxe que vai fazer ser extremamente conveniente para o programador extrair chave de mapas, múltiplas chaves de mapas. E aí eles, obviamente, que isso se estendeu além de mapas depois, né? Que eles implementaram um negócio chamado destructuring, que esse aqui é o caso que eu estou usando para mapas, mas existem destructuring de outras estruturas de dados também. Só que isso aqui faz com que mapas sejam muito convenientes, tipo, a ponto de a indústria inteira concordar que você vai modelar o seu sistema inteiro usando mapas. Então vamos tentar ler, né? Eu sei que infelizmente está sem cores, né? E eu acho que isso teria ajudado, mas eu acho que a gente vai conseguir entender o que essa função está fazendo. A gente sabe o que está acontecendo aqui. A gente está criando uma função que vai juntar as informações de endereço, né, que a gente tinha no location. E a gente sabe que a gente vai receber um mapa. Vamos assumir que a gente vai fazer uma função que vai receber um mapa. Beleza, vai ser um mapa? Então a gente vai usar destructuring para poder convenientemente ter acesso às chaves do mapa. E aí você olha a segunda linha. A sintaxe que eles criaram é você colocar um abre e fecha chaves e você criar esse 2 pontos keys aí. E aí você coloca no vetor as chaves do mapa. Porque se você lembrar, o nosso mapa tem duas chaves, né? A primeira camada do mapa. Tem o country e o address. Olha o que está acontecendo no nosso destructuring. Você está recuperando os valores das chaves country e address. Os valores, direto. Ok?
Então, isso, eu espero que tenha ficado claro o quão conveniente é poder fazer isso, porque se você tiver mais chaves, você só adiciona nesse vetor. Né? E aí agora a gente vai para o corpo dessa função com nome, e a gente vai fazer algumas coisas dentro desse corpo. Primeira coisa, alguém tinha comentado anteriormente do prog_n, né? Eu acho que aqui é uma perfeita oportunidade de eu mencionar que as funções com nome em Clojure têm um prog_n embutido. E o que é o prog_n, né? Porque eu não mencionei isso com esse nome. É uma função que permite que você execute várias funções em sequência. Porque lembre-se, caso você queira executar duas coisas, e digamos, uma seja colocar uma coisa na tela, e a outra seja colocar uma outra coisa na tela. Como é que você faz isso? Você usa o prog_n. Só que numa função com nome, na verdade, nem, eu acho que as funções anônimas também, mas eu não tenho certeza. Mas as funções com nome eu tenho certeza. Já vem um prog_n embutido. Então perceba o que a gente faz na terceira linha. A gente está mostrando na tela o valor do country. E aí o retorno dessa função é sempre o último. Então, o que a gente está fazendo como retorno? A gente pega o estado de dentro do address, e lembra que eu falei que tinha um outro jeito de você recuperar a chave, os valores do mapa? Anteriormente eu tinha mostrado o get, né? Em que você pega get, o mapa e a chave. Só que o Clojure também permite que você utilize para recuperar o valor, você usar a chave como fosse uma função. Então, eu estou indo no address e eu estou colocando 2 pontos state, pedindo para ele me devolver o valor de state de dentro do address. Concateno um espaço, né, depois do address, e aí eu pego a cidade de dentro do address. Então, isso tudo vai formar uma string única, em que vai ter estado, espaço e cidade. E a gente fez tudo isso sem usar o get. E a gente, de nenhuma maneira, nem para recuperar o estado e a cidade, e nem para recuperar o country e o address. Usamos de structuring num primeiro momento, e usamos as chaves como funções no segundo momento. E esse é o resultado. Então a gente foi lá, passou o location que a gente já tinha antes, fizemos de structuring, colocamos alguma coisa na tela, né, printou o país, que é Brasil, e a gente devolveu o valor de uma string que tem o estado, espaço e a cidade. Espero. Bom, eu vou tirar dúvidas no final, né? Vocês podem olhar para o número do slide. Se tiver alguma dúvida, né? A gente pode voltar nos slides depois. Bom, e aí, quando isso aqui começou a acontecer, quando as pessoas perceberam que, pera, a gente pode usar de structuring e tem várias funções auxiliares que deixam usar mapas extremamente conveniente, então eu vou passar a usar só mapas mesmo. Vou usar só mapas. E aí eles começaram a modelar as entidades do seu problema, né? Porque quando você está fazendo um programa, você quer resolver um problema. Normalmente o seu problema ele tem entidades, ele tem personagens, digamos. E aí eles começaram a modelar os personagens usando mapas. Para todo lado, mapas para todos os lados. E aí isso criou um incentivo de bibliotecas tentarem dar algumas seguranças extras para você utilizar esses mapas. Então, para finalizar de estrutura de dados, eu achei necessário comentar sobre o que é isso daqui, porque isso aqui é uma prática extremamente popular em empresas gigantes que usam Clojure, que é um negócio chamado Schema, que é uma biblioteca, ou a competidora dela, que é o Spec. E aqui eu só vou passar a intuição. Eu não vou mostrar como isso é feito, eu não vou mostrar detalhes de implementação, só quero que você tenha uma vaga noção do que está acontecendo caso você veja isso em algum código Clojure. O propósito dessas bibliotecas é você conseguir predeterminar qual que é o formato do mapa, para depois você poder validar um mapa que está se candidatando. Então você tem um mapa, como a gente acabou de... Alguém fez... boa pergunta, mas não é tipagem estática. Por quê? Porque isso aqui não está acontecendo at compile time, a tempo de compilação. Essa checagem acontece at runtime, só que é uma checagem automática. Então não é tipagem estática. Tá? Boa pergunta, e vou deixar isso claro, não é tipagem estática isso aqui. Ainda é tipagem dinâmica, só que dá uma impressão de ser tipagem estática. Então, estava até nas minhas notas aqui, né, que essa checagem acontece at runtime, não é tipagem estática, mas adiantaram a pergunta.
Então, o que a gente vai fazer? Vamos ler o que é o def schema do data, né, que está logo embaixo do require. A gente está falando assim, a gente está definindo um negócio chamado schema, que é como se fosse uma receita que a gente vai usar para validar um candidato que está tentando ser um data. Então, a gente está falando que vai ter uma chave A, dentro dessa chave o valor dela vai ser um outro mapa, em que vai ter uma chave B, e a chave B vai ter um valor que é string. E é isso. E aí a gente tem uma chave C, que é um número, aí a gente tem uma chave D, que vai ter um vetor, e lá dentro vai ter mapas, que tem chave E, que vai ter uma keyword no valor, e o outro vai ter uma chave F com um outro vetor de números. Então você está meio que moldando o formato dos dados, novamente, extremamente similar como você faria isso numa linguagem estática, certo? Só que, de novo, isso não é tipagem estática. E aí a gente tem uma função chamada sValidate. Ele checa, como por exemplo, usando esse predicado, e aí retorna o erro, deixa passar. Vai dar erro. Não vai deixar passar. Claro que isso depende de como você configurou, né? Se você está usando o sValidate, você tem que chamar isso aqui na mão, nesse exemplo que está aqui. Mas você tem como deixar o seu projeto meio que pré-pronto para ele fazer isso automaticamente por você. E aí vai dar erro, não vai dar false ou true, vai dar exception. E aí vamos ver por que o primeiro exemplo vai dar certo, né? O primeiro sValidate vai dar certo. E por que o segundo sValidate vai dar errado? Vamos averiguar. O primeiro sValidate vai dar certo porque ele está cumprindo os requisitos que estão sendo estabelecidos no def schema. E aí é bastante parecido no spec também, só muda a sintaxe um pouco. Agora, o segundo exemplo de sValidate, a gente está falando que o B ele está incompleto de fato, mas tem como você deixar, tipo, opcional, tá? Também tem como, vou mencionar isso. Mas nesse caso deu errado por quê? Porque o B está com um número. A chave B está com um número, e a gente especificou que a chave B tem que estar como string, tá? Tem que estar como string. Então, esse aqui é o schema, tá? Esse aqui é a biblioteca schema core, é a única que eu vou mostrar. Novamente, tem um spec que tem uma sintaxe diferente, mas o princípio é o mesmo. E aqui eu só quero que vocês absorvam a intuição. Em que a gente quer checar os dados de uma maneira um pouco mais estruturada. Né? E deixar isso bem claro. Por que a gente quer fazer isso? Porque se você não fizesse isso, você teria que ir lá no corpo da sua função e fazer as checagens você mesmo. Alguém sugeriu no chat usar um predicado. Você poderia fazer isso. Só que perceba, quanto maior é a sua estrutura de dados, mais trabalho isso daria. Por quê? Porque você teria que gastar uma parte significativa do corpo da sua função com um monte de checagem que você não quer nem saber. Aquela função tem um outro propósito. E você vai demorar mais tempo. A forma de fazer isso é tipo com annotation? Sim. No caso do schema, sim. No caso do spec, é um pouco diferente. E aí, por exemplo, usando annotations, você pode anotar os argumentos de uma função. Então você pode, quase como se for, novamente, com aquela impressão de tipagem estática, você pode dizer, esse primeiro argumento aqui, ó, é um mapa. Tá vendo? Esse keys, count, não sei o que, você pode falar que ele é um mapa. E você pode falar que ele é um mapa específico. Ele é location. E aí você define o esquema do location. Sacou? E aí, para finalizar, antes da gente ir para demo, eu sei que eu tô me estendendo, mas tô acabando. Vou falar de 3 maneiras de alcançar a mutabilidade. Porque lembrando, eu não disse, porque lá atrás eu não disse que a gente não pode ter mutabilidade. O que eu disse é que o default, a parte principal, tem que ser feita de maneira imutável e tem que ter uma maneira explícita de você fazer mutabilidade. Tem que ter uma maneira muito na sua cara de que está acontecendo mutabilidade ali. Então eu vou falar de 3 maneiras aqui bem rapidamente, não vou entrar tanto em detalhe, mas eu acho que vale a pena mencionar. Então, primeiro os atoms. Né? Atoms, eles fornecem uma maneira organizada para você fazer mutabilidade de maneira compartilhada e síncrona. Então, os atoms eles são livres de condições de corrida, né, devido a isso. E o que é guardado normalmente dentro de um atom é uma estrutura de dados imutável do Clojure. Não é uma regra, mas normalmente as pessoas guardam dentro de atoms estruturas de dados que são imutáveis.
para alterar o valor do átomo, a gente utiliza as funções de swap e reset. O swap recebe uma função que vai ser aplicada ao conteúdo de dentro do átomo, enquanto que o reset só coloca um valor novo. E aí, dado que o negócio foi pensado para ser compartilhado e síncrono, é possível que uma thread tente fazer alguma coisa com um átomo, enquanto que uma outra está no meio do ato de fazer isso, e aí é possível que a função swap seja chamada mais de uma vez. Porque uma outra thread pode já ter começado a mexer no átomo. Né? Então, devido a esse requisito, é necessário que as funções que você aplica dentro do swap sejam funções puras. E o que é uma função pura? É uma função que não faz efeitos colaterais. Isso daqui, ó, um print na tela é um efeito colateral. Né? Então, fazer networking, acessar banco de dados, fazer todas essas coisas são efeitos. E o swap demanda que você utilize funções que não tenham efeitos. Então, para resumir, os átomos eles são uma maneira boa e eficiente para ter mutabilidade, que normalmente, né, no seu caso principal de uso, não vai precisar ser coordenado. Né? Então, normalmente, eu dei o exemplo de várias threads, né, mas normalmente ele não é usado para isso. Normalmente o átomo é usado quando a gente quer fazer mutações de maneira síncrona. É isso. Ou seja, o que isso significa fazer mutação de maneira síncrona? Você chamou a função e isso aconteceu. Não aconteceu no momento eventual. Você chamou e o seu programa continuou e eventualmente aquilo vai acontecer. Não. Isso é assíncrono. Átomos são para ter algo síncrono. Aí depois a gente tem as refs, e essas sim, elas são mais usadas para ter um compartilhamento de informações que precisa de coordenação entre múltiplas threads. E a gente utiliza, isso aqui utiliza Software Transaction Memory, né, que eu não vou entrar em detalhes no que é isso, mas é uma estratégia para você criar regiões mutáveis de memória que são compartilhadas entre múltiplas threads. Mas, bem resumido, esse mecanismo, né, do Software Transaction Memory, ele coloca as mutações em um pacote que ele chama de transação, e ele tenta executar a transação. Você nunca executa as operações individuais, você executa o pacote. Então, isso é bem parecido, se você já mexeu com um banco de dados relacional, né? Tem transações lá também, e é bem parecido. Né? Eu diria que até é a mesma coisa em outra área. E por que eles fazem dessa forma? Porque se você trata o pacote se torna a unidade atômica, né? Não é mais chamada de função. Você chama uma função, depois você chama outra, depois você chama outra. Não, você faz o treco todo. E se algum deles falhar, o treco todo falha. Então você mantém o negócio de maneira atômica, né? Você mantém ele isolado, porque é um pacote que não interage com os outros, o estado da região de memória mutável vai se manter consistente. E por fim, a gente tem os agents. Eu não mencionei o código do ref, né? Mas eu acho que está bem claro aqui pelos exemplos. Né? Você define um ref, depois você pode dar um deref no ref, e ele vai te dar o valor lá. E aí você pode alterar o valor do ref com esse do sync, alterando o valor de dentro do R para 2. E aí depois eu estou mostrando o que aconteceu. Né? A gente deu o deref do R e é 2. E agora a gente tem o agent, em que ele sim é o cara assíncrono. Esse sim é o cara que você vai mandar ele fazer alguma coisa mutável e eventualmente isso vai acontecer. Eventualmente isso vai acontecer. Essa é a principal diferença entre o ref e o agent. E os átomos. Os átomos e os refs. O átomo é exclusivamente síncrono. O ref eu mostrei um exemplo síncrono também. E o agent ele só pode ser assíncrono. E uma coisa também que vale se destacar é que os agents eles são entidades que a gente chama de reativas, né? Eles reagem. Ou seja, quando vamos supor que você está fazendo uma operação num agent dentro de um loop, dentro de um fold. Ou seja, você vai fazer várias coisas e ao longo desse processo você vai chamar uma alteração num agent. O agent não vai bloquear o seu programa. O negócio vai continuar. E aí, em algum momento, o agent vai reagir falando, alguma coisa aconteceu. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o send ele é de maneira assíncrona. Ou seja, se você faz um send e imediatamente você procura o valor de A, não necessariamente ele vai ser 200. Não necessariamente.
E aí, a gente vai para a demo agora. Bom, aí eu fiz uma demo web para vocês, né? Que eu fiz essa página web aí, de um programa que basicamente de lembretes, né? Que funciona dentro do browser e uso o Datomic. Eu vou mostrar depois o código, né? Também aqui. Mas aqui como eu falei, lembretes para mim mesmo. Né? Então, a gente tem um negócio chamado lembretes curtos, que são lembretes de até os próximos 5 dias, e a gente tem os lembretes longos, certo? E tudo que eu estou mostrando aqui foi feito com Clojure, tá? Não tem HTML escrito na mão, é tudo Clojure. E eu vou mostrar o código. E aí eu posso eu escrever um lembrete aqui, falar até quando ele é para ser feito e criar aqui. Eu posso ver todos, né? Os de longo prazo e os de curto prazo. Posso selecionar aqui com os botões. Não foi feito com Pedestal. Não foi feito. Mas eu vou mostrar qual biblioteca eu usei para substituir. E aí eu posso deletar um também. Né? Posso deletar um se eu quiser. E tudo isso aqui foi feito usando puro Clojure. Né? A única coisa que não está em Clojure é o CSS que eu achei um CSS já pré-feito que eu gostei. Como ele te avisa sobre o evento? Bom, acho que você está perguntando no Agent, né? Cara, eu não tenho... Deve ter um primitivo dentro da biblioteca dos agents, mas eu não me lembro qual que é. Mas deve ter um primitivo que permite que você pergunte. Não, o programa... Ah, na demo? Então vamos olhar para o código. Né? Esse aqui é o código que roda isso daí. Para quem perguntou se estava usando Pedestal, né? A resposta é não. Não está usando Pedestal. Eu vou fornecer para o professor Adolfo o link disso aqui, tá público, tá? Vocês podem inspecionar e rodar vocês mesmos. Mas aqui estão as bibliotecas que foram usadas nesse projeto. Né? Então aqui a gente tem para renderizar o HTML. Esse aqui é um frameworkzinho para facilitar a parte do HTTP. Eu já vou mostrar como ele funciona. Aqui a gente usa o substituto do Pedestal, que é bem mais simples, chamado init. Aí a gente tem o nosso servidor HTTP, né, para receber as chamadas, etc. E aqui a gente tem o Datomic para guardar os nossos lembretes. E aí eu vou fazer um tour bem rápido, né, porque eu já estou dando 1 hora aqui. Vou fazer um tour bem rápido de algumas partes que eu acho relevantes. Então, primeiro, Datomic. No Datomic, se você já trabalhou com algum banco de dados, você cria um negócio chamado esquema. No Datomic, você cria uma coisa bem parecida, que também é chamado de esquema, inclusive, né? Mas, enfim, pode ter uma ambiguidade do uso desse nome. E aí você define aqui como se fossem as colunas da sua tabela. Então aqui eu estou falando que tem um ID no meu lembrete. Eu estou falando que tem um título para o lembrete, eu estou falando quando ele foi criado, a data de quando ele foi criado, eu estou falando de quando que ele vai expirar. Né? Então eu estou fazendo isso. E aí aqui tem algumas funções auxiliares para você poder recuperar. Como é que recupera um dado, né, do Datomic? Então aqui tem algumas queries. E não é SQL isso daqui, como vocês podem ver, né? Não é SQL. É um negócio chamado Datalog. Se você já mexeu com Prolog, né, ou Mercury, você vai estar um pouco familiarizado com essa ideia de usar uma linguagem de lógicas de programação para você poder fazer você puxar dados, né, de maneiras relacionais. O Datalog se aproxima muito mais disso do que o SQL. E aí, beleza, essa é a parte do Datomic. Eu também quero destacar aqui o HTTP. Aqui estão as rotas, né? Quem ficou prestando atenção lá em cima na URL. Então, quando você quer ver só os de curto prazo, quando você quer ver só os de longo prazo, quando você quer adicionar um, deletar outro. Né? E aí, mencionaram um pedestal, né? Aqui tá rolando um dependency injection. E isso é feito a partir dessas tags aqui. Que você meio que informa pro init, né? Que está fazendo o papel do pedestal, como que ele tem que chamar antes do quê. E aí ele utiliza essas tags para saber qual é o caminho. E aqui tem o meu renderizador HTML, que é basicamente HTML, só que na sintaxe do Clojure. Né? Eu não estou usando um CSS custom só porque eu achei um que me convém, tá? Eu poderia escrever o CSS na mão eu mesmo. Mas eu preferi só usar coisas que eu achei por aí porque foi muito mais conveniente.
E aí, a gente volta para cá. É isso. Muito legal. Eu lembrei de várias coisas que eu já estudei um pouco o Clojure muitos anos atrás, não profissionalmente, da mesma forma que eu estudo Elixir, né? Como uma curiosidade de uma linguagem de programação que eu posso dar aula, mas no caso de Clojure, eu acho que eu não cheguei a ministrar aula, não cheguei a usar em nenhuma turma, não. Foi só curiosidade mesmo. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Perguntas. O Murilo tem. Murilo não quer fazer por voz, não? Você está aí com o microfone Duas chaves, profissional mas aí? tem como fazer destruct do destruct? Pode Tem. ser. Pode ser por voz. É que lá você fez lá o keys, address e country. Vamos supor que dentro de address eu tivesse também o Nightborn Hood. E eu não quero pegar o Nightborn Hood nesse destruct aí. Eu quero pegar só o city e o state. Sei lá, eu quero economizar espaço, não sei. Quero fazer isso, tem como? Sim, tem como. Você colocaria, né? No meu mouse está aparecendo para vocês? Tá, né? Sim. Você colocaria 2 pontos ADDR no destructuring, tipo, na direita. Antes desse de vir esse keys com o mapa, você colocaria aqui 2 pontos ADDR, e aí o destructuring do keys seria o destructuring do ADDR, e não do mapa principal. Aham. Então você botaria isso aqui tudo, né? E aí você troca aqui para state e aqui para city. E aí você, depois dessas chaves, você bota 2 pontos ADDR, espaço 2 pontos ADDR. E aí ele vai... Tem na documentação do Clojure, tem vários exemplos de destruction na documentação do Clojure, como que está mostrando isso. Mas é uma ótima pergunta. Você pode fazer destructuring do... exatamente. Você pode fazer destructuring indo nas camadas, né? Você pode ir entrando nas camadas, e aí você me pergunta, tá, mas e se eu quiser manter o country, o address e as chaves do address? Tem como É isso que eu também. quero. É isso que eu Tem quero. como também. Ah, beleza. Aí eu acho que vai ficar muito convoluto para explicar aqui, mas novamente, procure destructuring na documentação do Clojure. Vai ter vários e vários exemplos lá. Beleza. Valeu. Mais perguntas? Eu não estou vendo, mas deixa eu ver. Eu tinha uma observação aqui, mas sim, não sei. Você estudou um pouco de Erlang, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada assim em Elixir. Em primeiro lugar, não sei se você sabe que Clojure foi uma das inspirações do Valim para criar Elixir, né? Sim. Ele reconhece que estudou o Clojure e procurou trazer coisas do Clojure que não tinham no Erlang para Elixir. Sim. Eu Mas tô sabendo. Mas a pergunta é, esse destructuring não seria o equivalente ao casamento de padrões do Elixir do Erlang? Não. E eu vou explicar por quê. Vamos supor... Isso aqui é uma linguagem dinâmica, né? Eu acho bastante importante ressaltar isso, porque várias dessas coisas que eu expliquei, threading macros, a necessidade de você ter esquemas, isso tudo é porque a linguagem é dinâmica. Então, ou seja, vamos supor que você passe para essa função um mapa que não tem country. O que vai acontecer? Qual é o valor de que vai printar ali? Exato. Ou seja, a linguagem não vai te impedir de fazer, igual pattern matching te impediria, né? Agora, você tem que se responsabilizar, né? Vamos supor que, por exemplo, na minha demo, eu não estou usando o esquema. Isso significa que se eu estiver fazendo um destructuring, ou eu sei por 100% de certeza que vai vir, ou a função que está fazendo esse destructuring tem que tratar esse caso. Correto? Então, essa é a diferença. Por isso que o destructuring não é 1 para 1, com pattern matching de outras linguagens. Por isso a necessidade do esquema e tal, né? Isso, Tipo, exato. garantir que se você tá tratando um dado que chegou de fora, você não tem certeza sobre nada. Então você coloca um esquema e tenta fazer alguma coisa sobre isso, né? Exatamente. Se o professor não tiver outro, eu tenho uma sobre a demo. Não, pode perguntar.
Eu tive até que, desculpa, eu tive que sair rapidinho ali porque depois eu vejo sua pergunta, mas a minha cachorra escapuliu aqui. Sim, eu repito para você se precisar, não tem problema. Não, mas tá sendo gravado, por sinal eu não sei se eu avisei, mas tá sendo gravado. Não, então. eu fui avisado no início, tenta ter sem Beleza. problema. Vai lá, Murilo, manda. Beleza. Eu vi que ele é construído provavelmente com SSR, certo? Tipo, um servidor renderiza o que vai acontecer ali na web. E aí eu queria saber se tem ferramentas para você trabalhar com as APIs da web. Quando eu te perguntei como é que você faz para ele te avisar que chegou num reminder, seria tipo, você usa um notification do browser para ele te mostrar que chegou num dia de um reminder que fez, entendeu? Ok. Tá, mas para você saber isso, eu não vou saber te dizer. E o motivo que eu não vou saber te dizer é porque eu não li a fundo como essas bibliotecas fazem essas coisas. Porque a sua pergunta é mais a fundo, é como é que a biblioteca faz o despacho de uma coisa para outra. Né? E isso você vai ter. Bom, praticamente toda a biblioteca do Clojure é open source, né? Então você teria que ir lá e dar uma averiguada. Eu não sei te dizer qual é o mecanismo interno que, por exemplo, está acontecendo dentro do browser para informar para o HTTP Kit que veio um GET, por exemplo. Como é que está sendo serializado, deserializado? Esse tipo de coisa eu não faço a menor noção. Beleza. Perdão. O Ring é o HTTP é o framework do HTTP, né? Eu falei HTTP errado. Qual que é o esquema aí para fazer integração com banco no Clojure? Usa o JPA mesmo? Usa uma biblioteca que mapeia o JPA? Ou é um carry builder mais ou menos no estilo do... Como é que é aquele do... Tá, o que você quer dizer com integração com... especifica, elabora mais essa pergunta. Mapeamento de entidade. Mapeamento de entidade. Basicamente, como é que você trabalha com banco. Tá. Bom, você define... SQL, no caso. Você define um negócio... ok, eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Você tem que definir os seus esquemas, né? Então, e você tem que definir isso aqui para todas as suas entidades. Ou seja, você tem que descrever como ela é. E aí, como é que você transforma o dado que está vindo para dentro desse tipo de entidade, né? Porque você tem um valor qualquer. Como é que você vai inserir isso dentro do Datomic fazendo a verificação com esquema? Você vai fazer isso dessa forma aqui, ó. Aqui. Nós não é esse aqui. Você passa os valores, ó. Você passa os valores para você cria um mapa, né? Você cria um mapa usando as chaves do esquema. Então, por exemplo, aqui tem um reminder ID, tem um reminder ID aqui. Tem um reminder título, aí tem um título aqui. E aí eu estou passando para ele o valor e ele checa at runtime se o tipo desse negócio é o tipo especificado do Datomic. Ele vai fazer isso executando essa transação. Que é transact é o insert, basicamente. Respondi a sua pergunta? Ou não? Sim, lembra um pouco o sistema de change set do Ecto. Não conheço, mas da hora. E para você fazer um deletion é também transact, tá? Então aqui eu estou pegando o ID da minha... Ups. Aqui eu estou pegando o ID do meu reminder. E eu estou pedindo para ele remover. E aí você remove falando desse retract entity. E aí você usa o datalog para fazer os equivalentes de selects no SQL. Então é assim que você faz. Essas operações no Datomic. Tem mais detalhes, tá, do Datomic que eu não falei aqui. Por exemplo, esse Datomic Datomic, ele pode funcionar como um banco de dados para você, mas ele também pode não funcionar. Digamos que você tenha a sua banco de dados está em Postgres. Só que você quer usar as conveniências do Datomic, você quer usar Datalog, por exemplo. Você pode conectar o Datomic no Postgres e fazer como se fosse o Datomic uma camada ao redor disso. E aí você tem as conveniências de interface do Datomic, só que a engenharia que está acontecendo por trás não é a do Datomic. O que na verdade está acontecendo é a Postgres. E você pode usar, sei lá, DynamoDB, não sei.
Você pode, enfim. Esse banco de dados está rodando na minha memória, né? Eu não mostrei isso, e eu nem me lembro mais onde está, mas em algum lugar aqui eu estou especificando, é aqui, ó. O Datomic, então, é um worm, não é exatamente um banco. Não conheço esse nome. Orm é o quê? Worm, no caso, tipo, é uma coisa que interage com o banco, não é um banco em si. Isso. Só que você pode usar como você quiser. Se você quiser, por exemplo, eu estou usando. Eu estou escrevendo esses esquemas na minha RAM. Né? Eu estou escrevendo os dados dos meus reminders para essa demo, especificamente, na minha RAM. Então Ah, bom. Eu achava que era um banco específico de Clojure. Banco de dados mesmo. Sim, entendi. Adolfo, eu quero fazer um adendo na minha resposta para sua pergunta, né? Porque eu lembrei que em Elixir tem pattern matching, né? Em Elixir tem pattern Exato. matching. Então, e Elixir também é uma linguagem dinâmica. Sim. Eu acho que nesse caso, se o seu pattern matching for numa linguagem dinâmica, destructuring é mais próximo de pattern matching nesse sentido. É porque quando você saiu, a minha resposta para sua pergunta foi que o pattern matching ele vai quebrar, né? Se você tentar fazer um match que não faz nenhum sentido, sei lá, em OCaml, em Haskell, em Rust, em Zig, todos eles vão falar não. Exatamente. Agora, destruction vai dar nil. Né? O Murilo respondeu a minha pergunta quando eu perguntei se eu... deixa eu botar a apresentação de volta na tela, né? Que eu acabei de lembrar que vocês não estão vendo. Se você mandar um mapa para essa função que não tem a chave country, qual é o valor de country? O que vai printar aqui? Nil. Uhum. Então, ele não vai te impedir de fazer nada. É diferente, realmente. Ele vai explodir na sua cara, se você não tratar o nil corretamente. É, E aí levanta novamente o esquema. Né? O destruction aí do Clojure, para quem não gosta, é exatamente como o destruction em JavaScript. Eu também não conheço o destruction de JavaScript. Mas sendo JavaScript já te diz alguma coisa. Então, assim, eu vou terminar por aí, por hoje. Eu só queria fazer uma pergunta muito rápida. Manda. Quer dizer, a pergunta é para ser rápida mesmo. Não, assim, são duas perguntas. Você sabe o que são transducers em Clojure? Eu sei que é um conceito de Clojure. Eu já vi uma pessoa apresentar esse conceito, mas eu não entendi. Você entendeu? Deixa eu ver se eu já conheço o que é isso com outro nome. Peraí. Eu vou até. Agora que a gente tem o chat GPT, depois eu vou perguntar para ele se ele. Que um dia desse a gente teve uma apresentação aqui da Zoe, ela explicou para a gente o que é mônadas, eu comecei a entender o que é uma mônada. Boa. Mas... Eu diria que isso é progresso. Tem. Tá, pera. Já que você mencionou isso, eu vou aproveitar e falar. Tem biblioteca, que eu não, até onde eu sei, não conheço, não sei se é open source ou não, mas eu sei que tem. Tem biblioteca que te dá conveniências de mônadas em Clojure. Só que são mônadas que podem dar errado, por causa da tipagem dinâmica. Mas existem esse tipo de conveniência também. Nunca trabalhei com transducers. Eu perguntei aqui para o chat GPT, ele escreveu um monte de coisa aqui, depois eu vou tem ler. muita coisa escrita sobre isso também na documentação do Clojure. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela só para você ver quem foi que apresentou para mim 100%. isso aqui. Deixa eu ver. Não sei se você vai reconhecer pela imagem borrada. Mas está escrito ali. É o próprio criador de Clojure. O Rich Hickey. Você vê, olha a quantidade de semanas, 524 semanas. Então foi em 2014. E nesse mesmo evento, teve essa palestra, foi a Clojure Conj 2014 ou 2015, agora eu estou em dúvida. Não, foi 2014, foi em novembro de 2014. Então fez 10 anos agora. Teve uma palestra de duas pessoas que... Opa, não é esse aqui, deixa eu ver se... Como é que eu volto pro... Não tem como voltar. Eu acho que só as postagens mais novas do... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quais são esses aqui? Então, olha como era a qualidade da minha câmera na época e como eu estava longe, né?
Eram dois caras do Clojure. Esse aqui é o CTO hoje do Nubank. Eu acho que ele ainda é CTO, pelo menos até um tempo atrás ele era CTO, Edward Nibble. Ele não é brasileiro, o Lucas é brasileiro. Aí eles foram falar na Clojure Conj sobre o uso de Datomic. Eu procurei uma foto que eu tenho também com um dos criadores do Datomic, que eu acho que é o Stuart Holloway, né? Não me lembro mais. Mas eu acho que é por aí. ele é um dos caras, pelo menos na época, era um dos caras assim, importantes na linguagem. Mas eu brinco assim, que na época eu devia ter comprado ações do Nubank, né? Provavelmente teria ganho algum dinheiro em 2014. Mas é que eu não tinha dinheiro, estava gastando horrores lá para estar lá nos Estados Unidos, não tinha como gastar dinheiro comprando ação do Nubank. Mas enfim, essa é a minha relação com o Clojure, né? Eu contei para eles na primeira aula, eu acho que foi na primeira aula. Quando eu estava na graduação, eu tive um professor que me passou para eu fazer um trabalho. Não era trabalho da disciplina, era o trabalho do mestrado dele, só que era em Lisp, e aí beleza. Aprendi Lisp, usei Lisp, mas eu provavelmente fazia um Lisp que era Pascal em Lisp. Aí muitos anos depois eu descobri o Java, quer dizer, muitos anos depois não, alguns anos depois eu descobri o Java, usei bastante Java no meu doutorado, né? E depois eu descobri que tinha esse Clojure, que era um Lisp para máquina virtual de Java. Eu disse, vou ler aqui, comprei o livro, li, mas eu parei de ficar inteirado do que acontecia no mundo Clojure. Sim, aí nesse período que eu passei nos Estados Unidos, 2014, 2015, eu estava morando numa cidade, que é Raleigh, que fica pertinho de Durham, que é onde fica a sede da Cognitect, que é a companhia do criador de Clojure. Aí eu ia lá nos meetups, né? Naquela época que ainda existia. Em Brasília existe ainda meetup presencial, que você vai lá e as pessoas estão lá? Pera, não entendi a pergunta. Não, porque você palestrou no meetup lá da Suécia. Sim. É um meetup online. É um meetup Você online. sabe dizer se em Brasília tem um pessoal que vai para um meetup presencial? Não conheço. Especialmente sobre programação funcional. Especialmente. Uhum. Não conheço. Mas em Brasília eu não sei, mas eu vi que tinha alguma coisa no Brasil de Ruby também, que estava acontecendo evento anual. Não, de Clojure eu não conheço também. Ruby tem a eu acho que é Tropical Ruby, já aconteceu esse ano, vai acontecer de novo no ano que vem. Eles já anunciaram o ingresso e vendeu horrores. LX teve o evento esse ano, a gente estava hoje mesmo conversando com o organizador. Se tudo é que a gente está precisando de um espaço, mas se tudo der certo, vai ter evento de novo em 2020. Por sinal, até se você quiser submeter uma palestra, é só você pensar em alguma coisa que você já fez, talvez até, seria interessante, comparar Clojure com LX seria uma palestra interessante. Mas assim, de fato. Quase tudo certo que vai ser em maio do ano que vem. O evento LX. Mas Meetup, eu sei que já voltaram alguns em São Paulo, mas só complementando, na época tinha muito na região que eu estava, sei lá, segunda, terça, quarta e quinta tinha algum Meetup para ir, mas hoje em dia não sei se tem lá, aqui em Curitiba não tem quase nada. Tem uns poucos, mas tem muito pouco. E aí tem esses meetups virtuais. Já que você participou desse da Suécia, de programação funcional, existe também um de Elixir da Polônia. É o pessoal de uma empresa chamada Curiosum. Curiosum é curioso com o M no final. E eles estão sempre querendo gente para dar palestra. Inclusive, eu acho que se você disser, quero dar uma palestra aqui sobre Zig, como é que é? O Zigger? Não, Zero. Eu acho que eles aceitam, porque apesar de ser um negócio de LX, tá ligado com a Erlang. Na primeira metade do ano, em abril, eu apresentei no Funk Prog Sweden também, só que foi de Haskell. Eu falei para eles aqui, eu não achei até o link, mas eu falei, eu descobri assistindo essa que você já tinha apresentado uma outra aqui. Não. Vou considerar submeter para esse da Polônia também. Agora, uma observação que eu acho que vale a pena destacar, né, que eu não coloquei na apresentação, porque isso é um pouco mais, digamos assim, profundo na lore de Lisp, digamos. Existem duas famílias de Lisp. Existe a família do Scheme e a família do Common Lisp. E uma dessas famílias é muito mais pró-programação funcional que a outra.
E isso se deve ao suporte à mutabilidade. Então, Scheme, Racket, Clojure, tudo pertencente à família do Scheme. Enquanto que Common Lisp é considerado uma linguagem muito mais híbrida. Por quê? Porque você pode, se você quiser, fazer programação funcional lá, só que isso não é muito incentivado. Então, por exemplo, eu já fiz um jogo em Common Lisp uma vez, e a biblioteca que eu usei para deixar as coisas um pouco mais convenientes era 100% baseada em mutabilidade. Ou seja, as suas estruturas de dados elas eram mutáveis o tempo inteiro. E eu percebi que a comunidade de Common Lisp ela é muito mais híbrida do que qualquer outra coisa. Ela não tem um lado definido assim. Às vezes eles estão fazendo funções de outra ordem, às vezes não. Às vezes estão fazendo loops, às vezes estão fazendo folds, porque tem loop na linguagem também. Então, eu acho que é importante destacar que o Clojure faz parte da família do Scheme, que imutabilidade em primeiro lugar, programação funcional é muito fácil, muito incentivado, Racket também. Então, vale a pena destacar isso. Legal. Eu conversei com um professor da universidade, pô, esqueci a universidade lá de Nova York. Syracuse. No meu podcast, ele estava participando da organização do Scheme Workshop, porque tem o International Conference on Functional Programming, né? Que é a conferência a ICFP. E aí tem vários workshops que acontecem meio que em paralelo. O de Erlang, que inclui Elixir, né? E tem eu tentei submeter para o ICFP esse ano. Mas para o principal ou para o workshop? Pro principal. Não, quer dizer, pro principal assim, né? O de Haskell é quase principal, eu tenho submetido de Haskell. Não, é difícil, eu sei. Teve um cara que ele tá fazendo doutorado lá no exterior e ele conseguiu agora esse ano. Eu acho que ele conseguiu dois ou três. É um cara que extremamente concorrido. Extremamente concorrido. É um cara que é meio que uma lenda aqui na comunidade dev. Ou ele tem um grupo no Facebook, APDC, ADPC, uma coisa assim. É o Paulo Torrens? Exatamente, Paulo Torrens. O Paulo Torrens, eu acho que ele fez mestrado aqui em Joinville, na UDESC, aí ele foi fazer doutorado, não sei se é em Oxford, não, acho que não é Oxford, é uma universidade menos famosa que Oxford, mas muito boa também. E aí, enquanto ele estava fazendo doutorado, eu pedi para ele ministrar uma palestra nessa disciplina também, só que no caso da palestra dele, calhou de ser junto no dia que uma atividade que eu fazia e deixei de fazer, e aí foi no YouTube, tá? Se vocês colocarem Paulo Torrens no YouTube, provavelmente vai aparecer a palestra dele. Continuations with qualquer coisa, o nome da palestra dele. Ok. É um título ousado esse, né? Porque falar de continuations é bem... Não é tão comum, digamos assim. A comunidade de programação da maioria não sabe exatamente o que é isso. E só se você sabe programação funcional, você vai ter uma noção do que é continuation. Mas é legal que ele falou sobre isso. Bem legal. Sim, e aí eu acho que na época eu acho que ele tinha submetido, ainda não tinha sido aceito, aí para agora esse ano ele conseguiu. Eu acho que 2 ou 3 artigos. É que eu tava conversando. E por que é concorrido, né? Deixa eu explicar, porque talvez as pessoas aqui da sala não saibam. O ICFP tem limite de paper. Tipo, eles só vão aceitar papers que preencham um fim de semana. Ou seja, se você tiver um paper que não é ruim, mas ele é pior do que a concorrência, você tá no sal. Não que eu esteja falando que o paper que eu submeti para eles era bom. Porque, quer dizer, eu até acho que é bom, mas eu te ignoro essa parte. Eu acho que um dos motivos que dificulta é o fato de que eles querem que caiba num dia, quer dizer, em 2 dias. Então, por que você só vê 10 papers publicados em 2023? Por que só tem, 9 papers em 2022? Por causa disso. Eu tô vendo até aqui uma coisa curiosa, tá cheio de visualização esse vídeo dele aqui. Já tá com 844 visualizações. Foi em inglês. Não sei se é por causa disso, mas foi, compilando com continuações. Compiling with continuations. Isso é um tópico bem nerd, isso daí. Porque isso daí são estratégias de fazer um compilador. Então, assim, eu não sou muito bem
educado nesse assunto, só que eu sei que existe otimizações brutais que você consegue fazer ao implementar um compilador, caso você utilize continuations. E veja, ele está na Universidade de Kent, né? Que tem eu acho que o Simon Thompson trabalhava lá, né? Não trabalha mais. O Simon Thompson, não sei se você sabe, mas ele foi orientador do Rafael Dueire Lins, que é um pioneiro da programação funcional aqui no Brasil, né? Então, enfim, tem fortes Super ligações com o Brasil também. Super da hora. Mas, enfim, muito obrigado, Eduardo. Foi maravilhoso. A gente está encerrando com chave de ouro aqui a disciplina. Só para avisar para o pessoal, não está encerrando ainda a disciplina, depois a gente vai voltar, mas só encerrando aqui é a última palestra da disciplina e foi muito legal. Acho que vai ser muito útil. Espero que o pessoal aqui resolva também alguns aprender Clojure. Quem sabe alguém um dia desse aí está trabalhando no Nubank ou em alguma... Não sei se existe alguma outra empresa assim famosa que use Clojure, ou Nubank é a mais famosa do mundo? Eu não sei se do mundo, mas o Brasil eu diria que 100% definitivamente. 100% definitivamente. E outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida, né, de outras linguagens que eu listei, né, podem me perguntar também. Tá? Se alguém quiser falar de OCaml ou Erlang, daquelas que eu listei ali, sinta-se à vontade. Assim, gente, eu já programei em linguagens extremamente esotéricas, tá? Então, por exemplo, alguém já ouviu falar do que é LFA? Eu vou procurar aqui no chat. Alguém sabe o que é isso daqui? Pois é, isso aí é uma abreviação para Lisp for Erlang. Isso é o Lisp da máquina virtual do Elixir e do Erlang. Eu já programei nisso daí. Criado pelo maravilhoso Robert Verdin, que também criou Luel, que é o Lua para Erlang. Não, assim, não sei se você já introduziu isso para a turma, mas existem todas as linguagens dentro da Erlang, né? Existe SML para Erlang, Haskell para Erlang. Mas o Haskell para Erlang está meio parado, né? Não, eu não sei como é que anda a atividade desses sub-universos. Só que o fato de você ter um repositório que lista um monte de linguagens, só que para Erlang é engraçado. Tem aquela JVM também lá que consegue rodar umas quantas linguagens. Como é que é o nome mesmo? A GraalVM. LLVM? GraalVM. Eu não conheço. Daqui a pouco faz um negócio parecido com o Erlang também. Não, deve ter também, para o JVM também foi um passo nessa direção, né? Eu acho que deve ter sido isso. Eles deixaram aqui a máquina virtual, mal sabia que a Oracle... Não sei como é que está a relação com a Oracle. Assim, deixa eu recapitular. Em 2014, quando teve essa palestra aí, teve um cara de Java lá, da JVM, e eu senti uma certa tensão no ar entre as pessoas de Clojure e o cara de Java, porque eles queriam, não, tem que colocar isso aqui na máquina virtual, mas o cara ia colocar somente o que fosse interesse da Oracle, né? Não sei como é que está hoje, se isso está resolvido ou não, mas tinha uma tensão. No caso de Elixir, Erlang e a Beam, né, que é a máquina virtual de Erlang, eu sinto uma coisa muito mais amigável, né? Não, é muito melhor. Dentre os três ecossistemas, da JVM, da .NET e do Beam, eu acho que a do Beam é a melhor. É uma grande pena que não é uma tecnologia popular, em especial no mundo de hoje, que toda essa história de event source, microserviços, o Beam já resolveu isso há décadas atrás. E é uma grande tristeza que não é comumente mais usado. É por isso que a gente quis fazer o jogo, para a gente conhecer o que a gente está perdendo. Maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado, Eduardo.